Shalom Donai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje eu trago para vocês a história do Leão V, o Armênio. Ele que se tornou o imperador depois de derrubar o Miguel I e que conseguiu trazer de volta a iconoclastia e também teve um final aí terrível. Vamos saber como foi que aconteceu a história dele neste vídeo de hoje. Mas antes de começar, sempre peço a vocês que não tapotem no like, que valoriza muito o meu trabalho, compartilha com a galera que ajuda o canal a crescer. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Se você caiu por acaso nesse vídeo aqui, a saga bizantina, onde eu conto a história de todo o Império Bizantino, todos os imperadores e usurpadores, assim como eu fiz com a saga romana. Então, se você ainda não acompanhou nenhum vídeo, você pode retornar para o início para poder entender melhor a história, ou se você preferir, você pode assistir a outros vídeos aqui do canal, e tem uma playlist aí do Zelota, na biblioteca do Zelota, com muitos outros vídeos sobre a antiguidade, com várias civilizações, que você pode conferir lá. E também me siga no Instagram, @Zelota, para ficar sabendo das novidades do canal e também participar das enquetes, e você pode assistir aos vídeos que eu posto do Curta com Zelota lá no IGTV, e aí sempre fica lá no feed a prévia, né, dos vídeos para vocês acompanharem. Então, vídeos aqui sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação, sempre nas quartas 20 horas com os nossos especiais das metas de inscritos e nos sábados com a saga bizantina. Então vamos lá começar essa história que tem muita coisa interessante para falar aqui, como sempre. Tem muito drama aqui, muita traição e coisas que já estamos acostumados, um pouco de brutalidade também. Então vamos lá com o Leão V, né? Leão Armênio, ele que foi imperador bizantino de 813 a 820. Ele que nasceu no ano de 775 em um local desconhecido. Os últimos imperadores não tem mais lugar, acabou aquele glamour de saber onde o cara nasceu, não tem mais busto. Na verdade, desde Petrônio Máximo, um dos últimos imperadores romanos, não tem mais busto de imperador, enfim, essas moedas. Bom, ele que era filho de um patrício chamado Bardas e tinha uma descendência armênia, é claro, né, o nome dele traz esse aí, e também uma descendência síria. E aí ele teve como seu destaque, antes de se tornar imperador, em 803, a participação naquela batalha que aconteceu, foi o motim de Bardanes, o turco, para derrubar o imperador Nicéforo I. Mas aí foi que ele fez, ele pulou fora do barco, viu que a situação não ia para frente e o Nicéforo acabou o presenteando com 2 palácios, que presente maravilhoso. E aí ele acabou depois desperdiçando esse prestígio com o Nicéforo I, na verdade uma questão do Nicéforo ter cismado com ele, né? Porque ele acabou casando-se com Teodora, que era filha de um outro usurpador que surgiu depois desta primeira usurpação do Bardarnes, que foi o Arsábero. E aí com esse casamento ele associou o Leão V ao Arsábero e acabou cancelando os presentes e exilou o Leão V. Bom, tem uma outra fonte, né, que fala que o Leão V ele havia sido exilado porque ele sofreu uma derrota humilhante para os árabes e por isso foi exilado. Mas o exílio foi só uma parte da punição, porque os salários das suas tropas, da Dema que ele governava, foram cortados, assim também como, claro, ele teve que ser espancado, foi tonsurado para depois ser exilado. Claro que também perdeu o posto. Porém, essa história, segundo um historiador moderno, diz que esse leão é um outro leão. Quem recorda aqui no vídeo de Irene de Atenas, do eunuco Aécio, que colocou ali um sobrinho dele chamado Leão como governador de algumas temas que ficavam próximas de Constantinopla? Alguém recorda aí desse? Então foi ele aí. Então quem não assistiu esse vídeo, vai lá no vídeo da Irene de Atenas, vou deixar o card aqui em cima, confere essa história e depois você volta aqui. Então aquele leão, foi esse o destino que ele teve. Bom, Leão V
teve 5 filhos com a Teodora, ou 4. Bom, vou explicar essa história. Teve 4 filhos homens, que são conhecidos, que foram o Simbácio, que viria a se tornar co-imperador. Teve o Basílio, o Gregório e Teodósio. E possivelmente uma filha chamada Ana. Na verdade, não existe ainda nem sequer a comprovação que esta filha realmente existiu. Existe uma associação de uma Ana como tendo sido uma neta do Leão V. O Leão Armênio ele estava exilado, como eu acabei de falar, pelo imperador Nicéforo I. Até que Miguel I assume como imperador, ele que era genro do Nicéforo, e resolve recrutar de volta o Leão V para ser governador da Tema da Anatólia em 811, que era uma tema importantíssima. Não sabia o que estava fazendo. E aí no ano de 812, o Leão conseguiu uma vitória importante contra os árabes, que na época eram comandados pelo general Tabni ibn Nasser. E aí com essa vitória ele ganhou mais prestígio, ao ponto que Leão o chamou para o combate contra os búlgaros, que seria considerada a batalha final em 813, e foi aquela famigerada batalha de Versinícias, quando o Leão V deu o toque de recolher e acabou sabotando aquele ataque dos bizantinos e deu toda aquela confusão, e o Miguel I ficou totalmente desprestigiado. Acabou que o Leão V forçou o Miguel I a abdicar do trono. E aí isso foi, claro, uma estratégia do Leão V. Ele queria ser imperador e aproveitou que o Miguel I ele era um cara, parece que muito inseguro, né? Dá para perceber isso pelas suas atitudes dentro do curto período em que ele foi imperador. E ele, visando isso aí, deu essa forçada de barra e conseguiu o que queria. E aí o Miguel acabou abdicando no dia 11 de julho de 813. Agora, a ascensão ao trono do Leão V. Quando Miguel I caiu, o Leão enviou uma carta para o patriarca de Constantinopla, que era o Nicéforo I. Nessa carta ele disse, além que era o mais preparado para o momento, até porque a guerra contra os búlgaros era iminente, o Krum já havia enviado o aviso de que estaria chegando para sitiar Constantinopla, então houve aquela necessidade de urgência. Mas tinha um detalhe importante que ele colocou na carta, e foi dizendo que ele era iconódulo, porque se ele fosse iconoclasta, isso daria um problema, já que os últimos imperadores todos foram iconódulos. E a iconoclastia era vista como uma coisa que, até no vídeo passado eu falei, foi questionado como ser uma heresia. E deu muito problema, eles não queriam mais um imperador iconoclasta. E aí acabou que o Leão foi coroado no dia 22 de junho de 813, em uma cerimônia que aconteceu no próprio Palácio de Constantinopla. O Leão V ele entrou no palácio por um portão que era chamado de Portão de Calce, onde lá tinha uma imagem de Cristo. Então, diante dessa imagem de Cristo, ele se ajoelhou, mostrando que ele era um iconódulo, para provar, que estava idolatrando o culto, uma imagem de Jesus. E aí, depois de ser coroado, ele resolveu evitar futuras usurpações dos filhos do Miguel I, mandando castrar todos eles. Isso eu contei no vídeo do Miguel I. Tá, vou deixar o card aqui para você conferir se você não viu essa história. E aí no ano de 814, ele já preparou ali a sua sucessão, já pensando em uma dinastia. Ele nomeou o seu filho mais velho, que era o Simbácio, como co-imperador. E aí foi uma estratégia de marketing do Leão V. Ele fez com que o filho dele mudasse o nome para Constantino. Constantino era um nome tradicional, um nome forte no Império Bizantino, nome do fundador de Constantinopla, no caso refundou Constantinopla, que se chamava Bizâncio, que era uma antiga colônia grega,
que ficava na região da Anatólia, e aí ele acabou ficando com o nome de Constantino, e o Leão já tinha o seu nome de Leão, então voltaríamos a ter uma dupla de imperadores como Leão e Constantino, assim como a gente teve com o Leão III, Isaúrio e o seu filho Constantino V, o Coprônimo, que fica mais fácil chamá-lo de Estrume, se era chamado pelos historiadores. Eu contei essa história aí no vídeo do Constantino V. Bom, então já estamos sentindo aí um cheiro de iconoclastia no ar, né? Ele já deu a dica do que iria acontecer, né? Mas ninguém captou a mensagem. E aí aquele ataque eminente de Krum acabou acontecendo quando ele vai sitiar a cidade de Constantinopla em 814. Eu chamo de Krum, o pessoal pensa que é o título do cara, mas o nome dele é Krum, né? O título dele é Khan, que seria equivalente a um rei, né? O rei da Bulgária. E aí, o Leão V ele fez uma jogada estratégica para fazer parecer para Krum de que ele estava em uma situação difícil, que ele não teria como sair daquele sítio. Então ele resolveu mandar uma carta para o Krum dizendo que gostaria de negociar um acordo de paz pessoalmente. O que Leão V na verdade fez foi armar uma emboscada para conseguir se livrar do Krum, né? Mas essa estratégia acabou não dando certo. E aí Krum resolveu retirar o sítio de Constantinopla e partiu para o ataque em outras duas cidades, que foram a cidade de Adrianópolis, que é a famosa cidade onde o Eustáquio foi coroado, né, o primeiro imperador a ser coroado fora de Constantinopla, que é a atual cidade de Edirne, na Turquia. Quando ele chegou lá, ele conseguiu tirar toda a população da cidade e ocupou a cidade com os turcos. Depois ele foi para uma outra cidade, que era a cidade de Arcadiópolis, que hoje se chama Luleburgas, na Turquia. Possivelmente esse nome Arcadiópolis pode ser uma homenagem a Arcádio, que foi imperador do Império do Oriente, o Império Romano do Oriente. Ainda não era Império Bizantino na época. Bom, aí na primavera de 814, Krum acabou falecendo. Bom, não sabe os motivos, mas depois de beber tanto vinho com o crânio do Nicéforo, alguma coisa de ruim poderia acontecer, né? E aí facilitou a vida do Leão V. Sem Krum ficava mais fácil. E aí ele acabou conseguindo derrotar os búlgaros na cidade de Neseba, que era uma cidade onde aconteceu a batalha anterior, né? Como a gente viu aí nos vídeos anteriores. E aí ele derrotou os búlgaros e foi feito um acordo de paz que duraria 30 anos. Então esse período aí ele conseguiu, nesse período dele como imperador de 813 a 820, acabar com uma guerra que já durava aí 10 anos contra os búlgaros. Só que existe uma fonte que diz que Krum ele não faleceu antes dessa batalha, mas sim decorrente a um ferimento que ele sofreu nessa batalha. E aí ele foi retirado do campo de batalha, mas acabou não resistindo e acabou falecendo. Eu acredito mais nessa outra versão aí. Bom, agora sim vamos falar sobre o retorno da iconoclastia. O Leão V ele já deu as dicas, deixou as pistas que ele era um iconoclasta. Então a argumentação foi a seguinte: desde que a iconodulia foi restaurada na época da imperatriz Irene de Atenas, imperatriz não reconhecida por sinal, as coisas não deram certo para o Império Bizantino. Os imperadores iconódulos sofreram várias derrotas para os búlgaros, para os árabes, até o próprio exemplo de Nicéforo, né, que virou ali uma taça, né, nas mãos do Krum. Então Leão V ele conseguiu restituir a iconoclastia e como seu primeiro ato foi, claro, tirar o patriarca de Constantinopla, Nicéforo I, que era um iconódulo. Ele mentiu, ele enganou o patriarca de Constantinopla. E aí ele organizou um sínodo de Constantinopla no ano de 815, na Ágia Sofia, né, na Basílica de Ágia Sofia. E com
iconoclastia restaurada, voltaram as perseguições aos iconódulos. E aí nós vamos ter perseguições a todos os iconódulos, confiscando os bens deles. E claro, locais que tinham muitas moedas, ouro, prata, que eram os mosteiros. E o mosteiro mais rico que existia no Império Bizantino era o mosteiro de Estúdio, que ficavam os estuditas. E quem assistiu o vídeo do Miguel I já pode associar o nome estudita a um personagem que era o Teodoro, que era o abate do mosteiro de Estúdio e que, claro, foi exilado. O Teodoro, né, foi dar os seus conselhos, mas enfim, no Curta com Zelota eu falei a respeito desses conselhos, dessa guerra que aí era inevitável, independente do conselho dele ter sido bom ou não. Bom, outros que foram perseguidos aí pelo Leão V foram os paulicianos. Esses aí eles eram agnósticos e foi um movimento que surgiu na Armênia e depois saiu se espalhando ali pelo Cáucaso, e esse pessoal também foi perseguido pelo Leão V. Pensando em fortalecer o seu exército, o Leão V ele pensou em quem? Os seus antigos companheiros daquela rebelião do Bardarnes o Turco. E aí ele mandou chamar quem? Tomás o Eslavo e Miguel o Amoriano para comandar o exército bizantino. Então ele saiu distribuindo as temas para esses seus antigos colegas de armas e também de rebelião. E aí depois de um tempo, o Leão começou a cismar com Miguel. Começou a achar que tinha um cheiro ali de usurpação. Vai acontecer uma usurpação aqui e tal, vou me antecipar. E aí ele cismou com Miguel e mandou prendê-lo e condená-lo à morte. E aí, com essa situação, a coisa vai ficar feia pro lado do Leão V. Os partidários de Miguel começaram a planejar o assassinato de Leão. E aí aconteceu, tudo foi bem orquestrado e eles esperaram o momento certo, que foi justamente na véspera do Natal de 820. Leão estava sozinho rezando, tinha alguns padres lá na igreja, que era a capela de Santo Estevão. E aí os partidários de Miguel I, eles entraram na capela disfarçados de monge. Foi aquele esquema lá Júlio César mesmo, no Senado. E aí, sem ninguém perceber, eles entraram, fecharam as portas da igreja. E aí, depois eles retiraram suas roupas de monge. E aí punharam as suas espadas. E foram para cima do imperador Leão V, que estava desarmado. E aí eles foram para cima do imperador. Só que eles confundiram o imperador com o padre. E acabaram matando o padre. Só que foi o tempo do Leão V ele procurar alguma coisa para se defender. Então o que ele tinha mais perto ali do seu alcance era uma pesada cruz de madeira e também um vaso que estava em cima do altar. Foi que ele pegou a cruz e o vaso para se defender e gritou pelos seus guardas para que o salvassem. Só que as portas estavam trancadas. E aí ele recebeu um golpe de espada na sua mão e o seu braço acabou caindo. E depois os caras saíram despedaçando o leão em vários pedaços, né? Inclusive caiu em cima da mesa da comunhão. Enfim, foi aquela carnificina com o Leão V. Tanto que os assassinos nem ligaram porque eles fizeram. Eles mataram o imperador, pegaram os pedaços e jogaram ali para fora da igreja, no meio da neve, e de lá partiram para as masmorras onde estava preso o Miguel. E lá eles correram para tentar tirar o Miguel, conseguiram até abrir a cela, mas o Miguel estava preso, não tinha ferreiro, a gente estava no meio da noite ali na madrugada, então não conseguiram achar um ferreiro para tirar ali as grilhetas, né, que estavam ali prendendo as mãos do Miguel. E ele acabou sendo coroado daquele jeito mesmo, às pressas, com as grilhetas presas em seus braços, prendendo as suas mãos. E aí aconteceu que a imperatriz Teodora acabou sendo exilada
para o mosteiro na Ilha dos Príncipes, a antiga Ilha dos Príncipes, que hoje se chama Adalar, que fica na Turquia. E os 4 filhos do Leão V foram também castrados, assim como ele fez com os filhos do Miguel, fizeram com os filhos dele. Então, o que se faz é que se paga. E aí, o Simbácio foi castrado e exilado, o Basílio acabou vivendo ainda até 847, tanto ele como o Gregório, já que existem registros que os dois estiveram em Constantinopla para a nomeação do patriarca, que era o Inácio de Constantinopla, nesse ano de 847. Já o Teodoro, que era o mais novo, ele acabou falecendo logo após a cirurgia, né, da castração. E assim acabou o reinado do Leão V, e que ficou também sem dinastia, já que também os seus filhos também foram ali impossibilitados, apesar de que, se a teoria for verdade, pelo menos um deles aí deixou pelo menos herdeiros, né? E aí, com esse fim do Leão V, dá início a uma nova dinastia, agora sim uma dinastia oficial, que seria a dinastia Amoriana, que também ficou conhecida como a dinastia Frígia, com Miguel o Amoriano, que ficou agora conhecido como Miguel II, já que tivemos o primeiro agora recentemente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na próxima quarta-feira com o nosso especial de 1450 inscritos e com 2 povos aí bem interessantes, 2 povos bárbaros, um do Ocidente, que são os suevos, e um do Oriente, que são os alanos. Lembrando de que 2 generais que foram importantíssimos, generais bárbaros, manipuladores, que são de origem desses povos, né? Com aí para quem não se lembra do Ricímero na saga romana, o criador de fantostes, que era um suevo, e o Aspa, que era um alano. Então vou trazer a história desses povos, desses famigerados generais que governaram, né, entre aspas, o Império Romano do Ocidente e do Oriente. E claro, não esqueçam, o Aspa ficou quase 50 anos, né, ali manipulando no Oriente. E claro, na segunda-feira estarei postando o curta com o Zelota. Eu vou falar sobre qual foi o motivo de que levou a essa desconfiança do Leão V com relação ao Miguel II, se realmente ele estava conspirando ou não. Enfim, coisas interessantes aí dos bastidores de Constantinopla. Então na segunda-feira estarei postando esse vídeo, mas se você for membro do canal, você já pode assistir agora mesmo. É só você ir lá para o acampamento Zelota. Se você ainda não assinou, é só você clicar nesse botão azul aí embaixo, ou então no link que está aí na descrição. Então a gente se vê na próxima quarta-feira. O resultado estarei publicando aqui na Aba Comunidade. A enquete estará até segunda. Um abraço do Zelota. Falou, pessoal.